Oi galera, meu nome é Hermes Jesuíno, professor de Física. Na aula de hoje vamos falar um pouco sobre as leis de Newton e a força de atrito. Então turma, quando a gente fala sobre as leis de Newton, todos sabem, são quantas? 3 leis de Newton, beleza? Então a gente vai comentar um pouquinho sobre cada uma delas. A primeira lei de Newton é a mais fácil. Fala sobre o princípio da inércia. Professor, dê um exemplo no nosso dia a dia, um exemplo no cotidiano. O coleguinha está andando de carro, freia bruscamente o carro. Qual a ação? Tendência a você ir para frente. Beleza, turma? É isso que acontece. Dentro do ônibus bom lotado, o motorista freia, a galera para frente, todo mundo. Isso é primeira lei de Newton, o princípio da inércia. É por causa dessa lei que é obrigatório o uso do cinto de segurança. Beleza, turma? Então fica atento a isso, hein? A primeira lei de Newton está relacionada ao uso do cinto de segurança. Então o que é que fala a primeira lei de Newton? Vamos ver, turma? Então olha só, a primeira lei de Newton é o princípio da inércia. Então ela diz: todo corpo em repouso ou em movimento retilíneo uniforme continua nesses estados, quer dizer, se um corpo está em repouso, ele tem a tendência a permanecer em repouso. Se um corpo está em movimento retilíneo uniforme, ele tem a tendência a permanecer em movimento retilíneo uniforme, a menos que seja obrigado a alterá-los por forças externas aplicados sobre ele. Então, se um corpo está em repouso, ele tem a tendência a permanecer em repouso, a menos que uma força seja aplicada sobre esse corpo. Da mesma forma, se um corpo está em movimento, um carro está em movimento, né? Você freia esse carro bruscamente. Qual a ação? Permanecer em movimento. Por isso que você vai bater no para-brisa do carro, beleza? Então, o que é que faz para mudar, hein, esse estado? Você deixar de manter-se em movimento, usar o cinto de segurança. O cinto de segurança vai aplicar uma força sobre você para você não permanecer em movimento. Vamos ver uma figurinha sobre isso? Vamos lá? Então, ó, ele mostra o cara andando de cavalo, o cavalo freou bruscamente, beleza? Então, a ação é você permanecer em movimento, turma. A mesma coisa, ó, o cara com o cinto de segurança e sem o cinto de segurança. Se você não usa o cinto de segurança, galera, olha só o que é que acontece. Você vai bater no para-brisa. Por quê? Como você está em movimento com a mesma velocidade do carro, a ação é permanecer em movimento. Com o cinto de segurança vai gerar uma força sobre você para você não permanecer em movimento. Beleza, galera? Isso é a primeira lei de Newton, o princípio da inércia. E a segunda lei de Newton, turma? A segunda lei de Newton diz que é o princípio fundamental da dinâmica, sendo força resultante de todas as forças que atuam sobre um ponto material de massa m. Temos que a segunda lei de Newton é uma equaçãozinha que fala: força resultante é igual a massa vezes aceleração. Turma, quando a gente aplica uma força sobre um objeto, o que é que acontece? Qual é a ação? Hein, galera? O que é que vai acontecer aí? Quando você aplica uma força sobre um objeto, a ação desse objeto adquirir, né, uma aceleração. Então a gente tem que ter cuidado sobre isso. Massa vezes aceleração são grandezas inversamente proporcionais. Professor, o que quer dizer isso? Quando o objeto tem menor massa, ele vai adquirir uma maior aceleração. Se o objeto tem uma massa maior, ele vai adquirir uma aceleração menor. É só você comparar uma moto e um caminhão. Os dois, você aplica uma força sobre eles. Quem vai adquirir uma aceleração maior? Quem vai aumentar a sua velocidade mais rápido? Vai ser a moto. Por quê, galera? Porque a moto tem uma massa menor. Beleza, turma? Então, ó, continuando sobre a nossa segunda lei de Newton, né? A segunda lei de Newton que fala sobre força é igual a massa vezes aceleração, galera.
A gente pode ter vários tipos de força, turma. Eu vou comentar sobre duas, que são duas forças muito importantes, que é a força peso. A força peso, galera, é a força gravitacional. É a força com que o planeta atrai os objetos. Tá ok, turma? Então, quanto maior a massa desse objeto, maior vai ser a força peso. Tá ok? E a força peso é calculada como sendo m vezes g. A massa do objeto vezes o g, que é a aceleração gravitacional, a gravidade do planeta. Beleza, turma? E nós temos também a força elástica, que é a força que surge devido a alguma deformação. É a força elástica devido a algumas molas, tá ok? Quando você estica essa molinha, essa mola vai gerar uma força sobre o objeto, sempre em sentido oposto, tá ok, turma? E quanto maior a deformação da mola, maior vai ser a força elástica. Então, em módulo, a força elástica é igual a K vezes X, onde esse K é uma constante, tá ok? É chamado de constante elástica da mola. Esse K vai depender, turma, do tipo do material da mola, quantas voltas a molinha tem, se essas voltas, né, são grandes ou pequenas, beleza, turma? Então, esse K, que é uma constante, chamada de constante elástica da mola, vai depender do tipo do material, tá? E como o formato dessa mola, beleza? Então, tem que lembrar que a força elástica, né, a força devido a alguma deformação, ela é sempre contrária à deformação, beleza? Sempre contrária à deformação e é diretamente proporcional à deformação. Quanto maior a deformação, maior a força elástica. Onde é que a gente aparece isso, hein, turma? Pega uma ligazinha de dinheiro, se você estica essa liga, você está deformando ela. Então, essa liga está gerando uma força em sentido oposto sobre sua mão. Beleza? Isso são duas forças muito importantes. Força-peso e força elástica. Tá ok? Beleza, galera? Continuando sobre as leis de Newton. Vamos falar agora, turma, sobre a terceira lei de Newton. A terceira lei de Newton é chamada de princípio da ação e reação, ou simplesmente ação e reação. Toda vez que um corpo A exerce uma força sobre um corpo B, este também, o corpo B, exerce uma força sobre o corpo A, uma força FB. Tal que essas forças vão apresentar algumas características importantes. Beleza, turma? A gente também observa aí, ó, na segunda figurinha, a terceira lei de Newton. Você aí tem um foguete, um avião. Então, o avião vai gerar uma força sobre o ar e o ar vai gerar uma força sobre o avião. Essas duas forças representam um par de ação e reação. Galera, preste atenção. Na natureza, as forças sempre surgem aos pares. Sempre. Quando a gente falar de força na natureza, ela sempre vai surgir aos pares. Sempre de duas, que nós chamamos ação e reação. Sempre, galera. Sempre vai ter duas forças. Quais são as características dessas duas forças? Quais são as características dessas duas forças? Vamos dar uma olhadinha? Quais são as características dessas duas forças, galera? Vamos lá? Sabemos já que ocorre aos pares, ação e reação. Quais são as características dessas duas forças? Olha só, elas apresentam, primeira característica, a mesma intensidade, quer dizer que elas têm o mesmo valor numérico. Se o FA é 10 newtons, o FB também é 10 newtons, ok? Temos a mesma direção. Se FA está na horizontal, o FB também está na horizontal. Sentidos opostos, como a gente observa aqui na figura, ó, elas apresentam sentidos opostos, uma para a esquerda e a outra para a direita. E a quarta característica, que é a mais importante, as forças de ação e reação nunca se anulam. Por que elas nunca se anulam?
pois ela atua em corpos diferentes, galera. Beleza, turma? Então imagina aqui, ó, eu tenho aqui a mesa. Eu vou aplicar uma força sobre a mesa. Eu vou empurrar essa mesa. Eu estou empurrando a mesa, uma força para lá. A mesa vai gerar uma força sobre o meu corpo em sentido oposto. Beleza? Por que elas não se anulam? Porque elas estão atuando em corpos diferentes. A força que eu gerei está atuando sobre a mesa. A força que a mesa vai gerar está atuando sobre o meu corpo. Então, pá de ação e reação nunca se anulam. Vamos ver um exemplozinho sobre isso, que caiu no Enem? Vamos lá? Sobre as leis de Newton? Então, olha só. Um probleminha aí, ó, no material de vocês. Questão de número 3, 2012, turma. Durante uma faxina, a mãe pediu que o filho a ajudasse, deslocando o móvel para mudá-lo de lugar. Para escapar da tarefa, o filho disse ter aprendido na escola que não poderia puxar o móvel nem empurrar, né, turma? Pois a terceira lei de Newton define que, se eu puxo o móvel também me puxa, igualmente de volta. E assim não conseguirei exercer uma força que possa colocá-la em movimento. O filho está pensando em quê, galera? O filho está pensando que esse par de ação e reação se anulam. Qual argumento a mãe utilizará para apontar o erro de interpretação do garoto? Vamos dar uma olhadinha aqui no quadro? Vamos lá. Olha só a figurinha que eu fiz. O filho, malandro, né? Sem querer ajudar a mãe, que isso não é correto. O filho vai puxar o móvel ou empurrar o móvel. Vamos lá. O filho vai gerar uma força sobre o móvel. Vamos chamar dessa força F. A ação. Beleza, galera? O móvel vai gerar uma força sobre o rapaz, que nós vamos chamar de reação. Temos que lembrar que sempre acontece aos pares, galera. Por que esse menos, turma? Porque está em sentido oposto. Essa é a nossa reação. Temos que ter em mente as características desse par de ação e reação. Primeiro, mesma intensidade, quer dizer, tem o mesmo valor numérico. Segundo, mesma direção. Terceiro, sentidos opostos. Quarto, atua em corpos diferentes. Por isso que eles não se anulam. Ok, galera? É isso que eu tenho que ter em mente. Ação e reação não se anulam. Vamos ver qual é a alternativa correta? Vamos lá, galera? Então ele fala, letra A, a força de ação é aquela exercida pelo garoto. B, a força resultante sobre o móvel é sempre nula. Isso é falso, porque o par de ação e reação não se anulam. As forças que o chão exerce sobre o garoto se anulam. A força de ação de um corpo é maior do que a de reação. Isso também é falso, né, turma? Porque elas são sempre iguais. E letra E, o par de forças de ação e reação não atuam em um mesmo corpo. Isso é correto. Tá ok, galera? É isso que a mãe tem que dizer para o filho, que o par de ação e reação não atuam no mesmo corpo, portanto, eles não se anulam, beleza? Então a alternativa correta seria a letra E. A mãe vai dizer para o filho que o par de ação e reação não se anulam. Galera, agora nós vamos falar sobre uma terceira força, que é a força de atrito, turma. Vamos lá? Comentar um pouquinho sobre a força de atrito? Então a força de atrito, turma, é uma força que os objetos exercem sobre o chão e o chão exerce sobre o objeto. Então a força de atrito é a força que o chão vai exercer sobre algum objeto. O que é que eu tenho que saber sobre as forças de atrito? 3 características importantes. Existe sempre que um corpo se move ou tende a se mover sobre outro. É paralela à superfície de contato.
tratando-se, portanto, de uma reação tangencial. Olha a informação importante, galera. Trata-se de uma força que é paralela à superfície de contato, ok? Tem em cada um dos corpos sentidos opostos ao do seu movimento em relação ao outro. Beleza, turma? Então, a força de atrito, ela é sempre contrária à tendência do movimento. Beleza? A força de atrito é contrária à tendência do movimento. Então, ó, um exemplozinho de força de atrito. Então, o cara está tentando caminhar. Se a gente observa na figura, ele vai com o pé dele gerar uma força sobre o chão, empurrando o chão para trás, tá? Que nós chamamos de F. Força exercida pelo sapato, pelo solado do homem. A força de atrito, turma, vai estar empurrando o sapato para frente. É por isso que a gente consegue andar, galera. A força de atrito, ela é responsável, tá ok? Em fazer com que a gente ande. Se não existisse força de atrito, a gente não conseguiria andar, tá ok? Tem que lembrar disso. Força de atrito contrária à tendência do movimento. Se o homem está empurrando o chão para trás, o chão vai empurrar ele para frente. Ok, turma? Força de atrito é contrária à tendência do movimento. Vamos ver outro exemplozinho de força de atrito? Olha só, um bloquinho num plano, escorregando, descendo o plano. Se o bloquinho está descendo, viu, galera? Se o bloquinho está descendo, a força de atrito é contrária à tendência do movimento. Então, a força de atrito é para cima. Beleza, galera? Vamos ver um probleminha que caiu no Enem sobre isso? Tá? Força de atrito, existe dois tipos de força de atrito. O atrito estático e o atrito dinâmico. Turma, o atrito estático é quando o bloquinho está parado. Você faz força sobre o objeto, mas ele não sai do lugar. Isso chama-se atrito estático. E o atrito cinético ou dinâmico é quando você aplica uma força sobre o objeto e esse objeto começa a andar, beleza? Começa a se mover. A gente tem que lembrar que a força de atrito estática máxima é sempre maior do que a força de atrito cinético. Professor, dê um exemplo no nosso dia a dia sobre isso? Turma, imagina só, você com seus colegas, o carro está lá paradinho e você pede uma força a seus colegas para dar um empurrãozinho no carro, beleza? É mais fácil começar o movimento ou manter o carro em movimento? Hein, galera? Lembra aí? É mais fácil, turma, manter o carro em movimento. Por quê? Porque a força de atrito estática é maior do que a dinâmica. Então é necessário você aplicar uma força maior para iniciar o movimento e aplicar uma força menor para manter o objeto em movimento. Beleza, galera? Vamos dar uma olhadinha aqui? Olha só, uma questãozinha que caiu no Enem de 2013, questão de número 8, tá, turma? Do problema aí do material de vocês. Ele fala, uma pessoa necessita da força de atrito em seus pés para se deslocar sobre uma superfície. Logo, uma pessoa que sobe uma rampa em linha reta será auxiliada pela força de atrito exercida pelo chão em seus pés. Em relação ao movimento da pessoa, qual é a direção e o sentido da força de atrito mencionada no texto? Eu fiz uma figurinha, turma, para representar esse movimento. Dá uma olhadinha aí, ó. O cara está subindo uma rampa. Se ele está subindo uma rampa, turma, beleza? Se ele está subindo uma rampa, o que é que acontece? Ele está empurrando o chão para baixo. Se ele empurra o chão para baixo, a força de atrito empurra o homem para cima. Beleza, galera? Então a gente observa que a força de atrito ela é paralela à superfície e está empurrando o homem para cima. Qual a alternativa correta? Vamos ver aí, ó. Letra A, perpendicular ao plano. Isso é falso. É paralela ao plano, né, turma? Letra B, paralela ao plano e no mesmo sentido contrário
ao movimento, beleza? E no sentido contrário ao movimento. Isso é falso. Se o homem está subindo, turma, né? O homem está subindo. Então a força de atrito é paralela ao plano e no mesmo sentido do movimento. Então a letra C, paralela ao plano e no mesmo sentido do movimento do homem. Então a alternativa correta seria letra C. Beleza, galera? Então, turma, força de atrito, tem que lembrar, rapidinho, força de atrito, paralela à superfície de contato e sentido oposto à tendência do movimento. Cuidado com isso, beleza? Pega o material, galera, vamos fazer bastante exercício, tá? E a gente se encontra na próxima aula. Valeu, galera!